Muito bom, muito bom. Pode aplaudir Jesus pela vida de cada um deles, né? Por que nós perguntamos? Já podemos ver aqui que tem pessoas com 30 anos de evangélico, mas tem pessoas com 2 meses, né? Então, nós temos pessoas que estão engatinhando na fé, mas tem pessoas que já estão comendo pirão gospel, né? Já está aí no mocotó. E alguns estão ainda no leite ninho. E é normal. Tudo faz parte do processo. É conta-gotas. Então, qual que é a proposta que Deus colocou no meu coração essa noite, para nós trabalharmos ela aqui dentro do nosso tempo, numa linguagem bem entendida e bem aberta para todos nós. Qual que é o maior desafio de uma igreja grande hoje? Toda igreja é grande. Toda igreja é grande. Quando você vê uma mega igreja, uma grande igreja, toda igreja grande, um dia ela foi uma igreja pequena que fez a coisa certa. Toda igreja grande, um dia ela foi uma igreja pequena que ela fez a coisa certa. Mas o que é a coisa certa? Porque a coisa certa, ela pode ser muito genérico, a palavra certa. Fazer a coisa certa é fazer o que tem que ser feito mediante o princípio bíblico. Então, a igreja ela é corpo espiritual. Então, como corpo espiritual, a gente ora para Deus fazer. Mas a igreja também ela é organismo vivo. Como organismo vivo, ela precisa ter gestão. Já viu aquela frase para família, para casamento, que casa que ninguém manda, todo mundo tem razão? Igreja do mesmo jeito. Se igreja não tiver liderados, pessoas para puxar a fila, pessoas para direcionar, se torna uma bagunça. Eu não conheço muito na Filadélfia, mas talvez, não sei se tem na Filadélfia, mas se você vai numa igreja que a pessoa entra e sai, tudo desorganizado, tudo bagunçado, sujo, você pode observar que no corpo espiritual ela é muito boa, mas no organismo vivo está faltando. E aí, quando entra na questão de gestão de igreja, é aonde que pega muito, até nós mesmo. O que pega? Vamos dar um exemplo claro. O que faz uma pessoa chegar aqui, eu vou usar a igreja aqui, porque nós estamos aqui. O que faz uma pessoa chegar aqui naquela porta hoje, está indo visitar a primeira vez um culto de domingo. Aí ela entra aqui e ela senta na cadeira e ela visita a igreja. E aí ela vai numa outra igreja, ela visita a outra igreja e ela gostou de ficar na outra igreja. O que foi que ela viu lá que ela não viu aqui? O que foi que aconteceu aqui que não aconteceu lá? Então, são pequenos pontos que nós somos pegos de forma intencional e para a gente crescer como igreja, crescer no desenvolver de pessoas, nós precisamos ter a mente aberta, nós precisamos ser aberto ao confronto. O que é o confronto? Confronto não é briga. Tem gente que é barraqueiro. Tem gente, se você fala para esse irmão, quer que você fica na porta hoje? Irmão, ela pronta uma briga. Não, eu não nasci para ficar em porta, eu sou presbítero, eu sou evangelista. Não, negócio de porta não é comigo, não. Irmão, servir não enquadra sobre função ou titularidade na igreja. Servir é para todos. O maior exemplo de servir foi de quem? Jesus. Jesus, ele serviu a humanidade pela humanidade e para a humanidade. Então, o meu referencial de fé na igreja não pode ser o pastor, não pode ser o meu presidente. O seu referencial de fé tem que ser quem? Cristo. Tem que ser Cristo. Cristo fazia, Cristo direcionava, Cristo ordenava. Ah, pastor, mas eu acho. Não, achismo não cabe na igreja. O que dá muita briga na igreja, contenda, divisão, dissensão? O tal do achismo. Crença religiosa, sabe? A pessoa, elas carregam crenças sobre parede preta, parede azul, terno e gravata, cabelo comprido. Isso aí é sobre doutrina, é sobre costumes bíblicos. Tem pessoas que eles têm um terno bonito, que eles têm o cabelo cortado, mas a língua não é segura. Então não é convertido na língua, mas é convertido na roupa. Outros têm o cabelo comprido, a mulher passa maquiagem, pinta a unha, mas tem a língua presa, o coração em Deus, a cabeça no céu. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender. A gente tem que começar a quebrar dentro de nós para a gente crescer como cristão. Senão, a gente cresce como religioso. E qual que é o maior impedimento da igreja local? O religioso. O religioso é o cara que não cresce,
não desenvolve, atrapalha quem está desenvolvendo e ainda fala mal de quem está fazendo. Então, o religioso é a pessoa que ele não vem para somar, ele vem para criar situação no meio da igreja. Ele está chegando para causar dissensão, para tirar a paz do pastor, para tirar a paz da pastora, tirar a paz da liderança. Ele não vai com a cara da irmã do Kids, não vai com a cara do irmão do Kids. O problema que ele teve lá atrás, 5 anos atrás, trabalhou com a irmã do Kids, o irmão do Kids, ele traz o problema para a igreja. Aí quando ele chega na igreja, ele não tem um coração de reino, de falar assim, aqui é reino, aqui eu tenho que ter comunhão com ela. Não, ele coloca em evidência a treta do passado. Então, essa pessoa, ela nunca foi convertida. Ela nunca foi convertida. Pastor, mas ela está na igreja. Está na igreja não quer provar que está convertido, não. Como que nós vamos saber que uma pessoa está convertida? A prova do convertimento, que ela foi convertida, é quando a manifestação pública de fé dela prova o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ou algum dos frutos do Espírito em nós, prova que se nós estamos em Cristo ou não. Qual que é um dos frutos do Espírito, gente? Domínio próprio. Domínio próprio. Eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder não. Você tem domínio próprio? O que é domínio próprio? Domínio próprio é quando o irmão te afronta e você sabe segurar a onda. Domínio próprio é quando você conta de 8 a 80, se pudesse, você voava no pescoço do irmão, mas você não voa, porque você é crente. Domínio próprio é você saber ter prudência. E o que é prudência? É calcular o impacto de uma decisão. Se você quiser anotar isso, o cristão tem que ter prudência. E o que é prudência? Calcular o impacto de uma decisão. Quando você vê alguém que pega o microfone e vem na frente e fala assim, eu sou assim mesmo porque comigo eu resolvo assim, eu falo tudo que vem na boca. Primeiro, essa pessoa ela não teve educação, ela não entende de prudência e ela não entende de ética ministerial. Porque tem pessoas que estão preparadas para ouvir ela, mas tem gente que não está. Tem gente aqui que tem mais de 30 anos de crente. Se eu sentar com essa pessoa na mesa com 30 anos de crente, para a gente não é debater, a gente dialogar sobre Bíblia, sobre escatologia bíblica, o nível de maturidade dela vai ser 1. Se eu sento com o Josué, 2 meses, Josué, que você falou? Se eu sento com o Josué para debater teologia bíblica, ele vai saber? Ele não sabe, ele tem 2 meses de crente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a diferença entre o veneno e o remédio, o que mata é a dose. Dependendo da dose que eu coloco na pessoa, eu mato ela. Então, tem gente que aguenta o tranco, mas tem gente que não aguenta o tranco ainda. E a Bíblia falou o quê? A gente tem que botar pressão ou tem que esperar? Tem que esperar, irmãos. Um dia alguém esperou você. Um dia alguém teve piedade de mim. Por que a gente não pode ter piedade dos outros? Então, uma igreja só cresce quando a nossa mente está aberta para o crescimento. O maior inimigo da nossa visão é os nossos olhos. Quando os seus olhos, eles te limitam, a visão local não cresce. Se quiser anotar isso, anota isso. O maior inimigo da visão é os seus olhos. O maior inimigo da visão é os seus olhos. Eu vou te provar por quê. Porque os seus olhos é limitado, a visão ela é ilimitada. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou pastor dessa igreja. Essa igreja aqui tem uma visão. Eu nem sei qual é a visão da igreja, mas ela tem uma visão. Pastor, numa igreja não tem que ter visão. Na sua casa tem visão. Por que na igreja não pode ter visão? Todo lugar tem visão. Na sua casa a cama fica no quarto ou na cozinha? No quarto. Na sua casa o fogão fica na sala ou na cozinha? Na cozinha. Se eu chegar na sua casa e falar assim, vamos colocar o fogão no quarto, tá certo ou errado, gente? Mas se para mim for certo, porque a minha visão é essa. Mas o que prevalece? A casa é de quem? É minha ou é sua? Sua. Então quem manda na sua casa é eu ou você? Você. Então, a visão local, ela vai ser sempre maior do que qualquer pessoa. A visão da igreja é maior do que o pastor. A visão da igreja é maior do que o pregador. A visão da igreja é maior do que o cantor. Vai fazer um congresso aqui. O congresso da igreja. A visão da igreja é maior do que os congressistas. Mas eu estou chegando lá, tem que mudar. Não tem que mudar nada. A visão da igreja é essa. Por que tem muita briga na igreja? Não estou falando, eu vou falar de forma aberta. Porque a pessoa chega na igreja
Então ele veio de uma igreja que a parede era preta. Aí ele chega aqui, a parede é branca. Aí ele chega aqui e fala, não, mas eu vim de uma igreja de parede preta. Não, tem que pintar a parede. Não, a parede aqui não pode ser branca, não, tem que ser preto. Aí como ele não consegue mudar pela força dele, o espírito de engano e o Satanás incubado, geralmente nas pessoas, começa a trabalhar de forma com a síndrome de Judas. E qual que é a síndrome de Judas? Trabalhar no anonimato, nos corredores, cornicando pessoas para tentar contra a liderança. Então, já que não consegue afetar a liderança, ele vai nos liderados. E qual que é o maior perigo para pegar os liderados? Grave isso aqui, o maior perigo. Churrasco, jantar e almoço. Todo churrasco, todo jantar e todo almoço fora da igreja, longe da liderança. Quem não tem o coração em Deus é o melhor cenário para Satanás colocar no cardápio briga, dissensão e divisão. Porque a pessoa não consegue falar no ambiente religioso, então ela precisa de um ambiente externo. E aí vai provar uma coisa sua, você que serve. Se o seu coração é de honra ou de bajulação. Porque a honra, ela se dá mais na ausência do que na presença. Você precisa ser leal. Leal a quem? Aos seus pastores, aos seus líderes, ao seu marido, à sua esposa, aos seus liderados. Ser leal na presença não é leal, isso aqui é bajulação. Júnior, você é um cara top. Presbítero. Wagner, você é um cara top. Beatriz, você é uma mulher de Deus. Aqui, aí, longe de tudo e de todos, eu não estou concordando com algumas coisas, não. Isso é lealdade? Nunca foi. Síndrome de Judas. A síndrome de Judas é andar com o líder, mas não orientar com as orientações do líder. A síndrome de Judas é sentar na mesa, mas o coração já estava com o diabo. A síndrome de Judas é nós emprestar o coração para Satanás mesmo tomando ceia. Quando Judas senta na mesa, Jesus sabia que ele ia trair? Sim. Jesus deixou de dar ceia para ele? Não. Porque o problema não estava com Jesus, estava com Judas. Então, primeira coisa para a igreja crescer, tem que ter lealdade. Eu tenho que ser leal aos meus líderes, aos meus liderados. Você é leal ao seu patrão, à sua patroa? Você é leal a você mesmo? Então, lealdade fala muito mais de mim do que do outro. E como que é lealdade? Lealdade é o seguinte, se tem água para tomar, não, eu quero Coca-Cola, meu irmão, tem água, todo mundo vai tomar água. Lealdade é unidade. Lealdade é estar todo mundo junto no mesmo copo, na mesma água, no mesmo foco. Lealdade é estar todo mundo no barco, remando para o mesmo sentido. Lealdade, fidelidade. Lealdade é uma coisa, fidelidade é outra. A fidelidade é o que eu carrego dentro. A fidelidade é o que eu exponho pelo lado de fora. Fidelidade é o que você tem com a tua esposa. A lealdade é quem você é longe dela. Eu sou fiel, tá bom. Mas e longe dela? Se você é leal a ela, ao teu marido, aos teus líderes? Nós precisamos começar a colocar limites em pessoas, porque o diabo não vai entrar na igreja de capa preta e tridente. Ele vai usar pessoas com o coração sangrando, machucado, ferido, que não querem ser curados ou curadas, sabe para quê? Para inflamar pessoas que ainda não decidiram em Cristo o que tem que fazer. E geralmente quando a gente não entende isso, o trabalho do crescimento ele cresce em todos os ambientes, na igreja, no casamento, na família, na empresa, em tudo cresce. O trabalho do crescimento ele trava. Porque a Bíblia fala que um reino dividido ele não subsiste. Então aonde tem uma divisão interna, esse reino não vai crescer, porque se crescer vai dar trabalho. Pastor, mas tem igrejas grandes com 1000 membros? Tem pequenas igrejas que são grandes igrejas. Tem pequenas igrejas de 100 membros que nunca vai chegar com 2000 membros, mas vai ser grandes igrejas maior do que igrejas que têm 5000 membros. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Igreja que cresce rápido demais não é crescimento, é inflar. Tudo que infla, estoura um dia. Crescer é trabalhar, é discipular. Crescer é confronto. Crescer dói. Crescer não é para criança. Crescer é para adulto. Crescer é para quem quer desenvolver no reino e não tem medo de ser confrontado. Pastor, eu quero ser líder. Você tem medo de ser confrontado? Então você não pode ser líder. Pastor, eu quero ser líder.
Mas você tem medo de ser de chamar sua atenção, você acha ruim? Você não pode ser líder. Pastor, me coloca na frente. Mas se a primeira vez que chama sua atenção você não gostou, que liderado é esse? Quando o seu time de futebol perde, você troca de time? Não. Quando o seu patrão chama sua atenção porque você chegou tarde ou mais cedo, ou fez alguma coisa errada, você perde conta da empresa? Não. Por que quando o líder da igreja chama a nossa atenção, a gente quer sair da igreja? A gente fica de Belém em Belém. A gente fica de burrinho. Se a gente quer crescer, a gente precisa ser confrontado e crescer dói. Você pode dizer comigo? Diga assim, ó, crescer dói. Isso. Então, gente, ó, eu vou falar uma coisa e é para nós. Liderança na igreja não é para todo mundo. Está na Bíblia. Lembra quando separou os 12 espias? 10 espias não eram líderes. Tinha cara de líder, tinha jeito de líder, mas não era líder. Os 10 espias que foram espiar a terra dos 12, 10 foram e voltou com resultado negativo. 10 chegou no meio da igreja dizendo, essa igreja não vai crescer não, tem gigante. Esse negócio aqui não é para nós não. Isso aqui não é para nós, tem carte-uva, aquela terra não é para nós, tem gigante. 10 eram líderes atribulados. Eles eram tão atribulados que eles entraram no meio da congregação e eles começaram a inflamar o povo, dizendo, Moisés está doido. Eles tentou levantar contra Moisés. Mas tinha 2 líderes, sabe quem era o nome deles? Josué e Calebe. Por que você lembra dos nomes de Josué e Calebe e não lembra dos outros 10? Porque quem marca uma geração pela coisa boa de Deus, ele fica lembrado para gerações eternas. E eu pergunto para você, como você quer ser lembrado daqui a alguns anos? O irmão que passou na igreja e deixou uma briga? A mulher que passou na igreja e deixou uma confusão? O líder que passou na vida de alguém e deixou um legado? As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim, ele passou na minha vida e mudou a minha vida. Eu aprendi com ele, eu aprendi com ela. Me ensinou a ser homem de Deus, mulher de Deus. Eu não sabia orar, mas me ensinou a orar. Me falou, ajoelha, ora Pai Nosso. Eu não sabia ficar na porta, me ensinou a ficar na porta. A forma como você lida com o seu liderado vai ecoar nas próximas gerações para o bem ou para o mal. Então, Deus quer levantar você como líder de excelência. E qual é o melhor cenário para você ser um líder de excelência? Minha mãe já dizia uma frase lá no Goiás, ela dizia assim, ó, mato que não tem onça, viado corre solto. Ela dizia, terra de cego, quem é caolho é rei. Ela dizia essas frases de mulher da roça, rurícola. Sabe o que ela estava querendo dizer? Se o cenário está tudo igual e você faz alguma coisa diferente dos demais, você se sobressai. Ah, pastor, mas aqui nos Estados Unidos é todo mundo igual. Não faz diferente, você vai sobressair. Ah, pastor, aqui na América, aqui na Filadélfia, é tudo igual. Muda a mentalidade, mudança de mente. Se você não mudar a mente, você não cresce. Se você não mudar a mente, seu departamento não rompe. Ah, pastor, mas aqui está todo mundo reclamando. Você não é todo mundo. Sua mãe já dizia, você não é todo mundo. A gente tem que ser diferente. Irmãos, o líder tem que ser aquele que começou a pegar fogo, ele tem que gritar para tirar o povo. O líder é aquele que tem que acalmar o incêndio. O líder não coloca gasolina na fogueira. O líder não é aquele que incendeia o grupo. Viu, tá falando mal do irmão. Nossa, não acredito. É mesmo do irmão? Nossa, a irmã tá sabendo, não falar com ela aqui. Não, o líder tem que cortar o mal pela raiz. Se você é líder, ou se você quer crescer como líder na sua empresa, no seu negócio, na igreja, patrão não quer buscar gente que faz a mesma coisa. Patrão quer funcionários de excelência. Igreja, para levantar líderes, não pode ser pela amizade. Ah, mas o Júnior é meu amiguinho de 10 anos. Pode ser meu amigo. Altar não é meu. O altar você não negocia. Quem negocia o altar perde no primeiro embate que ele tem. É meu amigo, mas tem capacidade de ser líder? Então ele vai ser líder. Não tem? Fica no banco, Júnior. Espera aí, meu irmão. O pastor está de mal comigo. Levantou a Maria e não me levantou. É aí que entra a maturidade. Sabe? Então, o que tem que melhorar em você como líder? Vamos começar agora lá de fora para cá. Aonde começa o culto na igreja? O culto não começa aqui. O culto começa no estacionamento. Aqui talvez não tenha, que é difícil, né? Mas o culto começa no estacionamento. Como que é no estacionamento? Dando bom dia, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Hoje vai ter um culto de bênção. Hoje tem uma palavra de bênção para a sua vida. Tem que colocar a primeira impressão é que fica.
Eu não posso colocar na recepção ou no estacionamento, ou a pessoa que vai ficar na placa da igreja, ou que segura a placa, ou que vai ficar com as plaquinhas na porta da igreja. Eu não posso colocar uma pessoa tímida. Eu tenho que colocar uma pessoa mais saída. Ah, mas eu tenho vergonha. O vergonhoso não pode ficar no primeiro contato. Ele tem que ficar do segundo para trás. Ele tem que colocar ele com mais gente, os tímidos. Então, o primeiro contato tem que ser com alguém que fala, alguém que cumprimenta, alguém que pega na mão. A gente precisa aprender a começar a cumprimentar as pessoas pegando na mão e olhando nos olhos. Talvez não dá para pegar todo mundo. Mas me ajuda aqui, Júnior, por favor. Isso aqui fala de pegar na mão, fala de segurança, e olhar nos olhos fala de discernimento. Quando eu estou falando assim, Pai do Senhor, irmã Beatriz, é uma coisa. Se eu chego na Beatriz e pego na mão dela, tudo bem com a senhora? Isso aqui já fala da postura de um líder com o liderado. Se você é líder, você precisa cumprimentar os seus liderados pegando na mão e olhando nos olhos. Porque vai ter dia que ele vai para a igreja, ele vai estar mal, ele vai estar com a roupagem bonita, perfume, maquiagem, mas ele vai estar mal. E quando você pegar na mão dele ou na mão dela, você sente, porque o líder conhece o comportamento do liderado. Então, se você viu que a pessoa chegou, ficou no cantinho, não falou nada, alguma coisa aconteceu, não é normal ela fazer aquilo. Agora, se eu fico na minha, falo, deixa ele para lá, isso aí é coisa dele. Não, o líder tem que tentar saber o que está acontecendo. Sabe o que quebra muitas vezes? Júnior, eu vou te usar aqui. Hein? O que quebra muitas vezes? O Júnior chegou cheio de problema na casa dele, problema no serviço, sem trabalho, mas ele tem que prestar um serviço bom na igreja. Aí ele chegou na igreja e eu percebi que ele está para baixo. O cara já chegou aqui arrebentado. Se eu chego para ele brigando com ele, eu estou dando uma paulada na cabeça da ovelha. A ovelha está machucada, a ovelha está ferida. Pequenos detalhes fazem uma diferença. Júnior, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? O bem dele não está bem, Pai do Senhor. Júnior, eu te conheço. Você está bem? Ele está falando que está, mas ele está igual aquela mulher. Vai tudo bem. Mas por dentro não está bem. Homem com homem, mulher com mulher. Então o homem com homem e a mulher com mulher, sabe o que quebra? Júnior, deixa eu te dar um abraço. Você dá um abraço nele. Quando você vira para lá, quando você der um abraço nele, você está aqui no pé do ouvido dele. Júnior, fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Vai dar tudo certo. Pronto. Liberou ele. Você deu uma injeção de ânimo nele. Você deu uma injeção de ânimo nela. Então, quando eu faço isso, até a desenvoltura dele vai melhorar aqui no ambiente da igreja. E você está marcando a pessoa, você está marcando ele. Um abraço, uma fala, gera uma memória afetiva para o resto da vida. Quantas pessoas talvez passou na minha vida, na sua vida, que você lembra dele falar uma palavra para você, de te dar um abraço, de te dar um carinho. Carinho que eu falo no sentido de te abraçar, te acolher. A importância disso. Então, chega lá no estacionamento. Então, hoje chegou, a irmã Beatriz chegou no estacionamento, colocou o carro, está entrando na igreja, passou pela porta ali, portaria, irmãos. Muda o nome da portaria, portaria de prédio. Igreja tem recepção. Então, chegou na recepção da igreja. Quem está na recepção? Alguém tem que pegar o nome da Beatriz. Paz, tudo bem, Beatriz? Tudo bem? Não sabe o nome. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Qual que é o seu nome? Beatriz. Então, ela já tem aqui, dá seu caderno e a caneta. A recepção tem que ter um papel e uma caneta. Isso aqui é regra de obrigação. Papel, caneta, um cone e um guarda-chuva. Pode anotar aí. Papel, caneta, cone e guarda-chuva. Cone? Para que cone? Se precisar de guardar uma vaga para o pregador, para o cantor, para a autoridade, para o pastor, para uma mãe que está doente, para alguém que vai chegar, tem que ter um cone. Guarda-chuva, se estiver chovendo. Quem está na porta, na recepção, tem que ir lá receber. Está chegando a Beatriz com o nenenzinho dela. Uma igreja relevante, uma igreja de excelência, ela pensa além daquilo que o normal faz. Uma igreja de excelência, ela não começa numa palavra pregada no altar. Ela começa naquilo que é feito quando ninguém está vendo. Então, chegou lá, tem um guarda-chuva, vem acompanhando a Beatriz, vem acompanhando o Júnior. Então, o Júnior chegou com o bebezinho, eu estou acompanhando ele do lado dele até na porta da igreja. Pronto, entrou, volto. Mas como que eu vou fazer isso? Então, o Júnior é o pastor dessa igreja.
O Júnior tem que treinar pelo menos 2 homens e uma mulher. Tem que ter. Ah, pastor, eu não nasci para ficar na porta. Meu irmão, talento, dom e talento, você tem que desenvolver na igreja. Tem coisa que você não vai... Não é você querer. Você acha que José quis ir para o Egito ficar preso? Não. José estava na cadeia. E a Bíblia fala assim, ó. E José servia Faraó. E José servia Potifar. E José servia no Egito. José está preso e está servindo. Então, eu não posso ter regalia de escolher o que eu quero fazer. Vou falar uma coisa para nós, como pastor, como autoridade, que eu falo na nossa igreja lá embaixo. Meu irmão, uma vez que você aceitou Jesus, os seus desejos e seus gostos perdeu. Agora você tem que fazer os gostos do céu e de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas é a igreja que eu quero... Não, a igreja que você quer, nem você pode congregar. A igreja que eu quero, nem eu posso congregar. Porque a igreja perfeita que eu preciso, eu não posso entrar nela pelo imperfeito que eu sou. Então, é muita gente procurando igreja perfeita, quando na verdade ele está sangrando. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Ah, eu não gostei da igreja lá, assim. Não, ele não gostou porque é chato. Alguma coisa. Alguma coisa pode ser de gestão, de organização, organizacional. Mas espiritualmente, não. O mesmo Deus que habita lá na Shalom, habita aqui, pode ser regra de organização. Né? Domingo retrasado, até coloquei no Instagram da nossa igreja, eu percebi que os homens da nossa igreja chegavam, eu fui para a recepção. Então a recepção é a melhor forma de você saber como que a pessoa está chegando na igreja. Eu peguei os meninos, fui para a recepção, coloquei o colete verde e fiquei lá recebendo, porque eu queria ver o comportamento deles. É muito... Irmão, isso aqui eu fiz 1 mês isso. Foi o maior estudo que eu fiz para mim saber o comportamento dos membros da igreja. Eu fiquei lá observando eles chegar. Aí eu percebi que as mulheres chegavam mais alegres e os homens chegavam mais fechados. Eu cumprimentava as mulheres e elas chegavam alegres. E os homens, Pai do Senhor, pastor, domingo de manhã, acabou de acordar, deve estar com aquele mau humor ainda, chegando para a igreja. Eu falei, as mulheres chegam tranquilas, os homens chegam mais amarrados. No outro domingo, eu fui no Five Below e comprei 4 pistolas de água. Tá lá no Instagram. E aí, enchi as pistolas de água. E quando os homens chegaram, eu falei para eles, tudo bem? Tudo bem. Você está alegre? Ah, tô. Eu falei, tá, então me prova a sua alegria. Joguei a pistola na mão dele, eu começava a atirar com eles, brincando com eles. Meu irmão, eles voltou à infância. Depois você olha o vídeo lá, eles correndo, eu correndo atrás do carro com eles de manhã, eu de terno e gravata, fugindo deles e tchau, você é ruim de tiro demais, pá! Teve um que terminou o culto e falou assim, ó, pastor, você é maluco demais, cara. Mas você não entende o tanto que aquilo lá foi bom para mim. Então, às vezes, essa abordagem que a gente faz de pegar na mão, de olhar nos olhos, de dar um abraço, você está curando uma pessoa sem pregar no altar, só dando um abraço nele, dando um abraço nela. Então, líder de excelência não faz o que ele quer, faz o que tem que ser feito. Quiser anotar isso? Líder de excelência não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. A pessoa... Agora, um outro problema é que acontece demais na igreja. A pessoa chegou na igreja. Júnior, você é visitante, vem cá comigo, por favor. A porta da igreja é aqui, ó. Aqui, ó. Você vem de lá para cá, eu sou o recepcionista. Qual que é a postura do recepcionista na porta da igreja? Recepcionista, irmão, não pode ficar brincando em celular, não pode ficar contando piadinha, não pode ficar falando da novela, do Big Brother. Não, recepcionista tem que estar focado 90 graus. O que é olhar 90 graus? Eu preciso estar atento a quem está chegando da recepção, eu tenho que estar atento ao ambiente da nave da igreja. Eu nunca posso ficar de costas para a igreja. Por que eu não posso, pastor? Se um endemoniado pega uma mulher na igreja e sai correndo para passar aqui, quem tem que parar ela? O recepcionista, quem está na porta. Olhar de 90 graus. Se a pastora Beatriz, ela faz um sinal para mim com o dedo, eu estou na recepção, se ela... Levanta o dedo aí, pastora. Levanta o dedo. Se ela levantou o dedo, eu vi que ela quer alguma coisa. Pior do que levantar o dedo é ela levantar, fica em pé, pastora, e movimentar as mãos para mim ficar olhando. Ela chamou a atenção da igreja inteirinha. Então todo mundo viu que ela está chamando alguém. Se o recepcionista está aqui, olho aberto, olhar 90 graus para a direita, olhar 90 graus para a esquerda,
Quem está chegando, e aqui é a nave da igreja. Eu estou atento a tudo e a todos. Se me chama, eu sei. Se está chegando, eu recebo. Quem está na recepção não pode orar de olhos fechados. Recepcionista, seja crente, mas não precisa ser tão crente no dia. Você pode orar de olhos abertos. Ah, pastor, tem que orar de olho fechado, que minha mãe me ensinou. Não, então deixa nesse dia. Por quê, pastor? Porque olhos abertos, você está olhando a nave da igreja. Você está de olho na nave da igreja. Você tem que ficar de lado. Está naquela porta ali? Não sei se fica do lado de dentro ou do lado de fora. Não fica de costas para cá ou não fica nem de costas para lá. Pior do que ficar de costas para a igreja é ficar de costas para quem está chegando. Vem andando, Júnior. O Júnior vem andando, aí ele está passando por mim, pode passar por mim aqui. Ele passou por mim, aí, irmão, Pai do Senhor Jesus, e aí? Imagina eu fazer isso com ele. Aí ele vai numa outra igreja que faz algo melhor. Você acha que vai ficar aqui ou fica lá? Fica lá. Ele vai ficar lá, porque o culto começou aqui. Então, se o culto começou, eu tenho que ter entendimento de quê? Pode entrar, Júnior. Olá, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Sua primeira vez aqui? Primeira vez. Qual que é seu nome? Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Obrigado. Que hoje Deus fale ao teu coração de forma poderosa. Amém. Pode me acompanhar, eu vou com você até lá. Ok, obrigado. Olha um erro grave que acontece. Tem que ter 2 ou 3 na portaria. Eu disse o que para ele? Pode me acompanhar? O comando está com quem? Comigo ou com ele? Comigo? Quem está comandando a porta aqui? Eu? Quem conhece a igreja? Eu? Quem conhece a nave da igreja? Eu? Então, olha um erro gravíssimo que acontece. Ele vai andando para dentro da igreja e eu vou atrás dele. Eu sou recepcionista ou eu sou segurança? Eu sou recepcionista, gente. Então, se eu sou recepcionista, eu falo o que para ele? Júnior, pode me acompanhar. Então, o comando é comigo. Eu estou comandando. Pode me acompanhar, Júnior. Ele vem comigo. Quando ele vem comigo, eu vou falar o que para eles? Júnior, fica à vontade. Pode sentar daqui, pode sentar de lá. Se precisar de banheiro, temos o nosso banheiro ali. E a água tem lá na cozinha, tá bom? Tá. Fica à vontade, Deus Obrigado. abençoe. Obrigado. Sinal de mão, não aponta dedo. Dedo é afronta. Sinal de mão é gestão de indicação. Então, você aponta sua mão aberta, fica à vontade, pode sentar, fica à vontade. Volta de novo, Júnior. Agora, se o Júnior chega, e ele é um conhecido, a primeira vez na igreja, a primeira vez dele na igreja, e ele está chegando aqui, eu já conheço ele assim, já vi ele na Filadélfia e tal, e aí chega, olha o recepcionista despreparado. E aí, Júnior, como é que você tá, pai? Bom, Flamengo ganhou ontem, hein? Rapaz, o Ais pegou aquele cara, você viu? Ele tá vindo para receber a palavra de vitória, eu tô tirando a paz dele, olha já, no início. E aquela irmã lá, caiu com o cara ontem, cara. Ficou sabendo, traiu o marido e parece que vai embora pro Brasil. Meu Deus. É, rapaz. Vai lá, fica à vontade. E aqui é churrasco, vamos fazer ou não? É nóis, hein, vai lá. Que abordagem é essa, gente? Misericórdia. Né? Então, vem de novo, Júnior. Que abordagem é essa? Então, eu tô na porta. Pastor, o que eu preciso ter? Postura corporal. Existe um livro chamado de George Carnegie, se não me falha o nome dele, Fazendo Amigo e Influenciando Pessoas. Ele fala muito sobre abordagem corporal, abordagem verbal, abordagem visual, que é muito importante. O que é abordagem corporal? Gente, o corpo fala. Você quer ver que o corpo fala? Culto da Quinta da Vitória. Aí você dá a oportunidade para o irmão vir aqui. Vamos ouvir o irmão José, vai dar uma palavra de Quinta da Vitória. Aí ele vem, palavra de Quinta da Vitória. Irmãos, eu não sei não, eu não estava preparado, eu vou dar uma palavra aqui. Você acredita nessa palavra de Quinta da Vitória? Pelo amor de Deus. Palavra de oferta. Aí o irmão vem dar palavra de oferta. Irmãos, vamos falar de um negócio muito difícil. Não, manda esse irmão sentar, toma o microfone dele. Como que vai falar de oferta e fala que é um negócio muito difícil, irmãos? A gente tem que ter preparo, sabe? A gente tem que ter preparo. A oportunidade vem para todos, mas nem todos estão preparados. Então, quem é obreiro aqui? Não precisa levantar sua mão, não. Quem é obreiro? Você tem que ter você é obrigado. Você é obrigado a ter pelo menos 2 palavras prontas. Ah, pastor, não tem. E se morrer um irmão na igreja um dia? Tem que orar no velório. O pastor está viajando. E você tem que ir. Ah, pastor, não preparei. Obreiro não prepara. Obreiro tem que estar preparado.
Deixa 2 palavrinhas salvas lá no seu celular. Davi, Golias e alguma coisa lá. Mas tem que estar salvo no seu celular. 2 palavrinhas, pelo menos, 2 temas. Já aconteceu o caso de eu conhecer pessoas, de eu falar assim, vamos ouvir aqui o irmão Júnior para dar uma palavra. Eu falo, não, hoje eu não estou preparado. Cara, é obreiro, foi consagrado, como que não está preparado, irmãos? Que obreiro é esse que não está preparado? Então, se é um novo convertido, se é alguém que não foi consagrado, se é alguém que está crescendo, é outra coisa. Mas se é obreiro, 20 anos de crente, 15 anos de crente, está na igreja, irmãos, a gente tem que descobrir quem é os crentes velhos e os velhos crentes. Crente velho e velho crente. Um é bom, o outro dá trabalho. Então, o crente velho é aquele que vê defeito em tudo, não quer crescer. Não. O velho crente é aquele que tem saudosismo, mas ele está olhando para frente. Ele está crendo em Deus. Ele crê na palavra. Ele está debaixo de uma autoridade, está debaixo de uma liderança. Ele pode falar, ele pode ter teologia, faculdade, pode falar 5 idiomas. O pastor dele não precisa falar não sabe falar nem rai nem bai. Mas quem que é o pastor dele? É a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele pode ser rico, milionário, mas quem é o pastor dele? É simples, ele que é o pastor da vida dele. Não é pelo que a pessoa carrega em diploma, é pela presença de Deus na vida dele, a autoridade representada sobre a vida dele. Então, o corpo fala. E aí, eu estou na porta. Se eu estou na porta no dia, quem vai estar na escala, Júnior? Quem vai estar na escala? Se você está na escala no dia, não vem com camisa de time, não vem com roupa amarrotada, não vem com cabelo parecendo que você saiu de um filme de terror. Faz a barba se for homem. Se for mulher, usa maquiagem. Se for mulher, não usa vestido a vácuo. Porque se está vindo o Júnior com a esposa dele é ciumenta, e tem uma mulher que o vestido está desenhado no corpo dela, já cria um bloqueio na entrada. Fala, não, que igreja é essa? Olha o jeito dessa mulher aí. Você é a pomba gira que está na porta, não está doido? Não vai ficar nessa igreja, não. Então, ela já entra resistente no ambiente. Ela não vai querer ficar naquele ambiente. Então, roupa decente, abordagem, olhar nos olhos, e nada de ficar brincando, sabe? Ficar brincando para lá e para cá. O cara está vendo a movimentação. É a primeira vez dele na igreja. Ele quer conhecer a ambiência da igreja. E o que ele vai levar de experiências daqui? Então, chegou, o corpo fala, olhar 90 graus para a igreja, olhar 90 graus para cá. Então, eu estou de olho no que está acontecendo. Pode vir, Júnior. O Júnior chegou. Olá, bom dia. Bom dia. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Primeira vez sua? Primeira vez. Qual que é o seu nome? Júnior. Júnior. Sim. Seja bem-vindo, fique à vontade. Deus Obrigado. te abençoe muito. Uma outra dica que pode ser importante. Se você for rápido no gatilho, pega o nome dele, o telefone dele e a data de nascimento. Rapidinho. 3 pontos, mas tem que ser rápido. Júnior, Júnior seu nome? Sim. Qual que é a sua data de nascimento? 5 de agosto de 85. 5 de agosto de 85. Já anota com um caderno, como é que chama o negócio que carrega lá de madeira, gente? Prancheta, uma pranchetinha. Prancheta não é aquela de empresa antiga, não, hein? Pranchetinha bonitinha, arrumadinha, aquela coisa bem top. Já anota. Júnior, eu posso pegar o número do seu telefone? Pode sim, claro. Aí eu passo o número, anotei. Deus abençoe. Aí, se você for acompanhar, você vem com ele. Pode vir, Júnior, me acompanha, por favor. Nunca de apontar dedo. Júnior, fica à vontade, tá bom? Pode ficar aqui, do lado de cá, tem banheiro, tem água. Obrigado. Deus te abençoe muito. Amém. Peguei o nome e o telefone. Para que eu peguei? Me dá seu caderno aqui, por favor. Eu peguei o nome e o telefone dele, está anotado aqui. Pastor, mas para que eu quero nome e telefone? Nome, para quando você for apresentar ele aqui, não ficar chutando ao vento o nome da pessoa. Pior coisa que tem. Pior do que errar o nome da pessoa é ficar chutando o nome dela. É ficar aqui. Tá com nós aqui o irmão Jerry. É Jerry, é seu nome? Como que é seu nome? Aí é Judy. Ah, é Júnior, irmão Júnior. Melhor que não falasse nem o nome dele. Agora, se eu abordo ele falando assim, tá com a gente, o irmão Júnior, seja bem-vindo, Deus te abençoe muito. Teve dúvida no nome? Ou tem mais pessoas que entrou na ambiência e você não vai falar o nome de todos? Chegou o Júnior, chegou a Beatriz, chegou mais gente, aí não deu tempo de pegar de todo mundo. E agora, o que é que eu faço? Inteligência. Faz a apresentação na coletividade. Quem está nos visitando hoje, faz um sinal com a sua mão. Aí quem está visitando, deixa eu ver você que está pela primeira vez nos visitando aqui. Aí vai fazer o sinal com a mão. Que bom que você veio. Eu queria que a igreja aplaudisse a Cristo pela vida deles. Aí vocês aplaudem. Pode dar uma salva de palmas, vai? Isso! Aí,
você vai fazer o quê? O que o Starbucks faz, que eles aprenderam com nós da igreja. Você vai no Starbucks comprar um café, você pergunta o quê? Qual que é seu nome, não é? E põe o nome aonde? No copo. Para que eles põem o nome no copo? Sabe como que chama aquilo? Técnica de programação neurolinguística? Pertencimento. Eles querem que você se sinta dentro da comunidade do Starbucks. O cara pega o suco, dá um grito lá. Júnior! Tá ali. Beatriz! Isso chama pertencimento. Toda vez que você fala o nome de alguém em público, você traz ele para você. Toda vez que você fala o nome da... Está com a gente hoje a Beatriz. Beatriz, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Isso chama pertencimento. Eu não consegui pegar o nome. Faz coletividade. Está com a gente hoje aqui muitos amigos. Aí seja inteligente. Eu não vou falar o nome de todo mundo para a gente não perder, para a gente ganhar tempo. Mas eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado e diga para ele que bom que você veio. Quando alguém do lado pega na mão dele, pertencimento. Você trouxe ele para dentro, para perto de você. E a data de nascimento dele? Põe no seu celular e passa para a secretária. No dia do aniversário dele, hoje todo mundo tem um celular, o celular desperta. O dia do aniversário dele, o cara veio uma vez na igreja. Você manda, o líder manda uma mensagem para ele, Júnior, passando hoje para te parabenizar por mais um ano de vida. A nossa igreja está desejando tudo de Deus para você. O que ele vai pensar? Esse povo lembrou de mim? Não, eu vou voltar nessa igreja. Esse povo lembrou de mim. Isso chama pertencimento. E o telefone dele, a data de nascimento e o telefone. Ó, vou usar uma linguagem de comércio. Quem é vendedor? Bom é vender. Melhor do que vender é o pós-venda. É tão bom quando você compra alguma coisa que passou algum dia, 2 dias, alguém te liga e só te pergunta, tá tudo bem o produto? Você comprou o caderno, está usando, está precisando de alguma coisa? Não, estou precisando de nada não. Ah, tá bom, qualquer coisa pode falar com a gente. Isso chama relação de comunhão, relação de pertencimento entre cliente, empresa e cliente. E a igreja pode usar isso a nosso favor. Igrejas grandes fazem isso. Empresas grandes fazem isso. Pessoas de excelência fazem isso. O que é isso? Ligar para ele no outro dia, ligar para ela, manda uma mensagem. Manda uma mensagem, ó, que bom que você veio. Deus te abençoe muito, muito obrigado. Seja bem-vindo neste lugar. Pronto. A pessoa não vai esquecer da sua igreja, de você, mais nunca na sua vida. Por quê, pastor? Porque você fez o que a maioria não faz. Então, líderes de excelência, eles pensam fora da curva. Grava uma frase que eu vou te falar aí. Quem antecipa, governa. Grava essa frase. Quem antecipa, governa. Pode vir, Júnior. Obrigado. Quem antecipa, governa. Pastor, como que eu vou antecipar? Antecipar é você estar na frente dos fatos. É você fazer o que a maioria não faz. Antecipar é você pensar antes da coisa acontecer. O obreiro que antecipa, o líder que antecipa, ele sai na frente de tudo e de todos. Eu estou aqui pregando. Vamos usar um exemplo prático aqui. Eu estou aqui pregando. Aí vamos supor que não tem esse copo aqui. Segura aí, Júnior, esse copo. Não tem esse copo. Eu estou pregando e alguém percebe que não tem água. O que um líder com excelência vai fazer? O liderado com excelência? Não precisa de mandar alguém mandar não, gente. Se ele percebeu que está faltando a água, pode trazer a água. Traz a água. Coloca isso. O Júnior fez um formato aqui que você precisa... E foi bom você fazer isso aqui, Júnior. Faz de novo, por favor. Eu estou pregando aqui, e pode vir colocar onde você colocou. Eu estou pregando, porque essa noite, eu estou com sede. Pode trazer, Júnior. Essa noite, e Deus vai fazer a vitória, vai trazer a vitória. Olha o que ele fez. Ele entrou na minha frente. Então, se eu vou colocar água daqui, eu tenho que vir de lá para cá? Jamais. O foco está com quem? Está comigo. Então, se eu sou recepcionista, quanto mais agachado ou baixo eu vim e deixar, e eu sair, melhor. Porque qualquer movimento que eu faço aqui, eu tiro a atenção dele e a sua, e trago a atenção de vocês para mim. Você está aqui dirigindo um culto, dirigindo uma célula, dirigindo um evento. O menino começou a fazer birra aqui. Sabe uma técnica que você faz? Vai para a direita. Vai para cá, e chama o povo para você. Olha para mim aqui, deixa a mãe lá bater e pegar o menino. Você traz o público para cá. Começou aqui, vai para lá. Você tira a atenção, você traz a atenção e deixa ela resolver lá. Se não está resolvendo, aí você dá aquela pausa estratégica.
Porque na fala, toda vez que você pausa, você faz a pessoa parar, refletir e olhar o que está acontecendo. Se eu estou aqui falando, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, fiz você parar um pouquinho. Porque na quinta-feira, essa pausa vai fazer você lembrar de alguma coisa, ou antes ou depois ou durante a apresentação, a pregação, o evento. Então são situações que acontecem que o liderado tem que estar ligado nisso. Trouxe a água. O que é interessante para quem tem transmissão ao vivo em culto, para quem tem transmissão ao vivo na igreja? Divulga a marca da igreja na rede de transmissão. Traga um copo personalizado ou uma taça com adesivo e deixa aqui, ó. Por quê? Porque você está transmitindo ao vivo, existe um negócio chamado de objeto de retenção. O que é objeto de retenção? É tudo aquilo que chama a sua atenção de forma diferente dentro do seu natural. O objeto de retenção, talvez você vai lembrar de alguém. Vou falar um nome conhecido aqui, ó. Ronaldo, jogador de futebol, fenômeno, na Copa de 2002. Ele estava com um problema no joelho. E o joelho dele estava estourado e a mídia todinha falando que não ia dar conta, que o joelho dele não estava ruim. Ele foi instruído por uma pessoa a criar um objeto de retenção. E o que o Ronaldo fez na Copa de 2002? Cortou o cabelo igual Cebolinha, o cabelo mais horrível. Ficou um tupete na frente. Parou de falar do joelho e foi falar do cabelo dele. Ele tirou a atenção do joelho e jogou para a cabeça. Todo mundo, os meninos cortando cabelo, e a mídia falando do cabelo, ninguém mais falou do joelho dele. Todo mundo falou do cabelo. Objeto de retenção. Para você que vai palestrar, você que trabalha numa empresa, você que está na igreja, tem que ser estrategista, sabe? Camisetas personalizada, objeto de retenção. Recepção com camiseta, objeto de retenção. Kids, objeto de retenção. Jovens, objeto de retenção. Tudo que você faz que leva a alguma coisa diferente do normal vai atrair a atenção da pessoa de uma forma inconsciente, que ela nem perceba, mas está atraindo a atenção dela. Então, a recepção, alguma dúvida, alguma pergunta, gente, até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós estamos falando aqui até agora? Se tiver, pode levantar a mão, pode falar. A gente não está no culto, isso aqui é um treinamento, viu? Na recepção, Sim. Ideal... Pode falar aqui que as pessoas escutam. Na recepção, o ideal seria 2 pessoas estarem com pranchetas, porque, vou dar um exemplo. Uhum. Chegou uma pessoa, visitante, a gente identificou, parei para dar atenção para anotar o nome. Isso. Logo em seguida, enquanto eu ainda estou dando atenção para a pessoa, pegando, anotando o nome, chega outro visitante. Boa pergunta. Ótima pergunta. Recepção tem que ter, geralmente, ou um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, porque homem recebe homem, mulher recebe mulher. Uma prancheta é pouco. Ou um papel, um contato, você vai ter pouco. Então, é bom que tenha mais. Por quê? Porque você não sabe se naquele dia vai chegar muita gente. Então, pode correr o risco de passar muita gente na recepção e pegou o nome de 3, mas ficou 4 sem pegar. E aí é onde entra a questão da apresentação. Se vai apresentar 3, não apresenta os 4 vai se sentir. Por que não falou de nós e falou deles? Então, se tem mais, melhor. E se tratando de igreja, e se tratando de comportamento, se tratando de resultados, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. É melhor ter mais para sobrar do que ter menos para faltar, né? Então, se tiver mais, melhor. Lá embaixo na Flórida, a gente deve ter o que lá de prancheta? Umas 8, 10 pranchetas, né? Mais ou menos isso. E já tem o bloco pronto com centenas de canetas. Comprar uma caixa de caneta e deixei lá para eles. Para quê? Porque eu falei para eles um dia, falei, irmão, a gente tem que ter fé. Que um dia vai parar um ônibus aqui na porta, vai descer 100 pessoas. Eles ficam rindo. Eu falei, não, vocês ficam rindo para vocês verem, mas vai descer 100 pessoas. Vocês têm que anotar o nome das 100 pessoas. O que é isso? É preparar o liderado para algo grande. Se a gente ficar com mente pequena, a gente não cresce. Se você ficar pensando só em coisinha pequena, você não desenvolve, não. Pensa grande. Faz evento para coisa grande. Ora nas cadeiras vazias da igreja. O culto só deu 30, mas tem 200 cadeiras. Põe uns 30 para começar a orar. Põe a mão nas cadeiras vazias. Vai encher essas cadeiras. Por quê? Trabalhar na fé, na organização e na gestão. Então, Deus gosta de pessoas organizadas. Está na Bíblia, pastor? Tá. Jesus foi multiplicar pão e peixe. O que Jesus falou? Primeira coisa. Manda os grupos se assentarem de 50 em 50, de 100 em 100. Então, todo milagre exige organização. Não tem como. Não tem como o pastor Júnior
ficar na porta, ficar no som e dirigir culto. E você ficar sentado vendo, não tem como, é impossível. Pastor, mas... E não, então você está sendo negligente. Ah, mas eu não sei fazer. Aprende. Ah, eu nunca fiz. Vai fazer hoje. Ah, eu não dou conta. Todo mundo dá conta. A gente dá conta de alguma coisa. Então, eu preciso estar disposto. Então, E nós somos, eu vou falar um negócio forte, eu sei que você tem base para escutar isso. Nós somos muito mais reativos do que proativo. Nós somos muito mais reativos. A gente quer orar para depois que acontece. Por que a gente não prepara antes de acontecer? A gente se prepara depois que o negócio dá ruim. Por que não prepara antes da coisa dar ruim? Então, se você está na igreja, você sabe abrir um celular, você sabe tirar uma foto, sabe tirar uma câmera, bem-vindo à mídia. Ah, pastor, eu não sei, não. Mídia não é ficar só no som, não, é ajudar quem está lá. Ah, pastor, você já deu bom dia para alguém na empresa que você trabalhou um dia? Trabalhou numa empresa, você já deu pelo menos bom dia para alguém lá? Já. Então você pode ajudar na recepção. Ah, pastor, você já fez café na sua vida, estourou uma pipoca, sabe ligar um micro-ondas? Sim, você pode ajudar na cozinha um dia. Você já olhou um menino? Já abraçou alguma criança? Você já deu um beijinho no menino? Falou, que menino lindo, um menino cheiroso. Já fez isso? Você gosta de menino. Você pode ajudar um dia no Kids, velho. Ah, pastor, eu não nasci para isso. Não, isso é desculpa. Todos nós precisamos saber fazer alguma coisa no reino de Deus. Temos uma regra na nossa igreja, e é a regra de crescimento e liderança. Eu estou treinando 2 casais para ser pastores. Sabe qual é uma das regras que a gente tá treinando, que eu estou treinando eles? Quem quer ser líder de excelência tem que saber de tudo que acontece na igreja. Tudo, tudo. Pastor, eu vou só pregar. Então você não é líder, não. Líder tem que saber de tudo. Eu estou treinando isso para quê? Chave da igreja, que hora que abre a igreja, trocar papel do banheiro, limpar banheiro, passar veca na igreja. Mas eles não vão ser pastores? Sim, vão ser pastores de excelência. Não pode ser pastor meia boca, não. Não pode ser líder só que pega microfone e aparece no dia do evento para tirar foto, tá pro Instagram, não. Líder, ele faz mais no anonimato do que na exposição. Então, se você quer crescer na igreja, procura o seu liderado um dia. Eu sei que tem muita gente de outras igrejas aqui, está assistindo. Procura o seu liderado. Como que eu posso ser útil na igreja? Pastor, eu posso ajudar em alguma coisa? Aí cabe os pastores, os líderes, a direcionar você. Agora, irmão, assim, eu não consigo entender como uma pessoa fica 10, 20, 30 anos numa igreja e fala que não consegue fazer nada. A gente não pode ser estéril, a gente tem que ser frutífero. Crente estéril não gera nada, a gente tem que ser frutífero, tem que gerar vida e mais vida. Então, hoje, quando você sair daqui, sei que você talvez é líder, tem obreiro, você tem que sair com alguma coisa na cabeça. Eu vou ajudar em alguma área, eu vou fazer alguma coisa. Pastor, não consigo chegar mais cedo. Aí vai um negócio que pega muito na América, que às vezes até lá embaixo a gente sofre. Chegar mais cedo não fala daquilo que eu quero, fala da prioridade que eu não tenho. Você chega no seu trabalho no horário que você quer ou no horário que tem que chegar? No horário que tem que chegar. Mas por quê? Porque o seu trabalho te paga. Se eu quero tudo de bom de Deus, por que eu não consigo dar um bom que eu tenho na obra de Deus? Pastor, não consigo chegar às 8 horas do culto. Por que não consegue? Um dia da semana? Não consegue passar um veco na igreja? Não consegue passar um pano no telão, limpar uma mesa? Não, eu não consigo. Cuidado, porque as bênçãos que você está orando de joelho pode estar travada na ação que você não faz. Porque o nosso coração não é provado quando dobramos o nosso joelho. É quando a nossa intenção, a nossa motivação é revelada do lado de fora. Então talvez você que está querendo crescer e você não cresce, o maior culpado é você. Não é a igreja. Irmãos, você está no melhor cenário para desenvolver seus dons e talentos. É aqui. Pastor, eu quero ajudar. Em quê? Em qualquer coisa. Ele vai direcionar você. Aí ali você vai desenvolvendo. Você vai fazer oração sábia. Espírito Santo, me ajuda nessa área. Espírito Santo, eu não sei mexer com limpar som, mas me ajuda a limpar som. O Espírito Santo vai falar para você assim, ó. Pega o Clorox. Pega a flanelinha. Passa aqui. Que voz é essa? É Deus falando contigo. Você vai aprender hoje. Você vai aprender. Você pode aplaudir Jesus? Então, muitas das coisas que a gente não faz na igreja não é porque não tem que ser feito, é porque a gente não quer fazer. Não quer fazer. Então, você quer ser líder? Começa a aprender. Com o homem que limpa o banheiro. Aonde que joga o saco de lixo? Cozinha.
extintor, aonde tem, se Deus o livre pegar fogo aqui um dia, o povo vai correr para onde? Aonde que as portas de saída de emergência? É para ali, tá bom. A gente tem que ter isso na cabeça. Quem antecipa, governa. Quem antecipa, quem antecipa, chega na igreja, imagina a igreja lotada. Você já tem que imaginar a igreja lotada. Já imagina o copo com água aqui, ó. Já imagina o som funcionando. Já chega pro pastor e pergunta pro pastor: pastorzão, eu tô ali, ó. Se precisar de mim, só me dá um toque. Pronto, tô aqui, ó. Tô de olho nele. Meu irmão, eu congreguei numa igreja no Brasil, pastor Josué Gouveia. Aquilo lá foi um pai para mim, foi um professor. Me confrontava assim, igual, só faltava dar a mão no pé da minha orelha. O resto, ele fez tudo comigo. Eu aprendi. Tinha escola de liderança. Ele falava assim para mim: eu tô pagando um curso de liderança para você, vai para lá. Ah, pastor, não, vai para lá, eu quero que você aprende. Não, chegava lá, era moldura, igual a gente está fazendo aqui, ó. Era treinamento, era falando sobre tudo, sabe? Aí quando eu cheguei lá embaixo na Flórida, eu não sei aqui, mas quando eu cheguei lá embaixo na Flórida, eu levei um choque cultural. Porque eu cheguei lá, tinha pastor que não conversava com o pastor. Eu cheguei lá, tinha gente que não sentava na mesa com gente. Eu falei: mas esse povo foi crente aonde? Esse povo fala que é crente, mas crente da boca para fora. Eu não gosto do pastor. Congregando na igreja, dizia que não gostava do pastor. Filho de Satanás, isso não é crente, não. Porque quem tem coração em Deus, ele não luta contra o reino, não. Quem tem o coração de Deus, ele não luta contra o próprio sistema, a própria cultura do reino, ele é a favor do reino. E aí eu falei para minha esposa: vamos orar, nós vamos ser diferentes no meio dos iguais. Deixa se enforcar quem quer se enforcar. Deus vai iluminar o caminho, é por aqui que nós vamos. Então é por aqui que nós vamos e vamos ajudar quem quer. A Bíblia fala assim: não dê pérolas aos porcos. Se eu estou aqui falando aqui por irmão aqui, irmão, você quer ajuda? Ele fala: não, quero não. Aí eu volto depois. Você quer ajuda? Ele fala: não. Fala: não quero não. Irmão, me ajuda na igreja? Irmão, me ajuda na cozinha? Me ajuda aqui, você pode pregar hoje? Irmão, fica na recepção. Eu vou contar com um homem desse? Nunca, irmãos. Eu estou desgastando a minha força numa pessoa que não quer. Agora, se eu chego aqui no... Renato, você pode pregar hoje? Sim. Você pode ficar na porta amanhã? Com certeza. Rapaz, eu não consigo. Você consegue passar o Veca para mim ali? Claro. Você consegue limpar o cubo da bateria para mim? Deixa comigo. Tá entre os dois, você vai pôr sua potência em quem? Não, Renato. Sabe qual é o problema da liderança nossa hoje? A gente tá gastando potência no alvo errado. A gente está colocando potência no alvo errado. Aí, como ele não quer, se eu não for um líder sarado, ele se torna meu inimigo. Deixa ele comigo. Eu vou arrebentar com ele na hora certa. Na hora eu pego ele. Eu começo a trazer para pessoal. E líder não pode ter lado pessoal. Líder é linguagem espiritual. É totalmente espiritual. Agora, quando o Renato estiver pregando, limpando, organizando, que ele vê o Renato, você acha que não vai mexer com o desejo dele? Mexe. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai querer fazer o que o Renato está fazendo, ou ele vai ter inveja do Renato. Ele vai começar a falar assim: puxa saco. Olha lá, ó, tá vendo? Fazia nada, agora tá fazendo tudo. Panelinha. Se é panelinha, entra na panelinha também, ué. Vem pra panelinha. A panelinha não tem tampa, não. Pode entrar todo mundo. Panelinha é o discurso falido de quem não consegue ter relacionamento saudável. Grava isso. Panelinha é o discurso falido de quem não consegue ter relacionamento saudável com ninguém. Então, como a pessoa não consegue ter... Panelinha é o discurso falido de quem não consegue ter relacionamento saudável com ninguém. Então, como ele não consegue ter relacionamento saudável com ninguém, todo mundo é inimigo dele. Todo mundo não presta para ele. Ninguém chama ele. Termina o culto, ele sai correndo e vai embora. Não para conversar com ninguém. Termina o culto, ninguém vê. Vira uma binga, some no mundo. Ninguém vê para onde foi. Depois fala assim: não, os irmãos lá não falam nada com a gente. Mas o abençoado não para nem para pegar na mão de ninguém depois do culto. Não fica 5 minutos depois do culto. Irmão, igreja é comunhão. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é relacionamento. Igreja é onde a gente se reúne como unidade para mim crescer, para mim desenvolver. Aquilo que eu não tenho, Deus colocou na Beatriz para mim aprender. Aquilo que a Beatriz não tem, Deus colocou em mim para ela aprender comigo. E assim vai. Agora tem gente que vem, pessoas vêm e vão. Uns você vai aprender a ser como eles. Outros você vai aprender a nunca ser como eles. Por isso que entra o legado do líder.
a forma como você vai marcar as pessoas. Se você chegar na mesa e está falando só briga, fofoca, dissensão, não gosto, pecado, nuvem negra, sai para lá, isso é urucubaca, isso pega, vai embora para lá. Não. Agora, se você senta na mesa, e aí, gente, paz, tudo bem? Líder não fala de problema, líder tem desafios. Gente, estou com um problemão para resolver. Não, eu tenho desafios. Irmãos, aquele irmão, líder não consegue olhar no liderado e não ver defeito. O líder olha no liderado e ele vai ver pontos a ser melhorados. Eu estou olhando para a Beatriz e não estou falando, nossa, cheio de defeito essa mulher. Não, não. A Beatriz, ela tem alguns pontos a serem melhorados. A gente vai trabalhar isso. Beatriz, eu posso te ajudar nessa área? Aí você identifica, começa a ajudar ela. Conversa, diálogo, sai para comer um churrasquinho. Se eu coloco o meu posicionamento do jeito que a crença que eu carrego, o jeito que eu tenho, eu machuco a igreja, eu maltrato a igreja. O dia que eu pegar o microfone, eu vou falar o que não deve. Vou começar a bater, vou começar a tirar sangue do povo. E às vezes tem gente que usa o altar para dar indireta para um que ninguém está sabendo. Aí ele está falando aqui pro Wagner, esses irmãos que não ajudam, o inferno está preparado para você. Ninguém está sabendo de nada. Mas o Wagner sabe que um dia antes falou com ele. Aí eu posso ficar pensando, o que está acontecendo? É a palavra que não tem Bíblia, é a palavra egocêntrica, não tem cristocêntrico, não é cristocêntrica, é egocêntrica, está falando dele, está falando de homem, de terra. Então, vai pegar o altar, vai pegar o microfone, fala de Deus. Eleve o nome de Deus nas pessoas. Fale do que Deus é bom para as pessoas. Tem gente que fala mais do diabo e do inferno do que de Deus. Porque o de inferno, o capeta, e tem uma terça parte anjos, e tem. Fala só de capeta, sangue de Jesus tem poder. Dá ênfase a quem pode mudar a vida das pessoas. O nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, o Deus poderoso. Amém, gente? Amém. Tá comigo? Amém. Então, 9h30 já, irmão. Pode mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos? Me aguenta mais 15 minutos? Amém. Então, aí o que acontece? A gente vem para a igreja, você é um líder, você vai dirigir um culto. Agora é dica, isso aqui cada igreja tem suas regras, mas uma dica que a gente usa que é muito importante. Você vai dirigir o culto, não dê quantidade de hinos para a pessoa, dê tempo. Hoje eu vou dirigir o culto na direção dos homens. O irmão Carlos Maia vai dirigir o culto. Aí eu falo assim, o irmão Júnior vai cantar 3 hinos. Aí nesse dia dos 3 hinos, ele preparou 3 hinos diante do trono. Cada hino tem 15 minutos. Aquela administração longa. Aqueles hinos que não acaba, sabe? 3 hinos. 45 minutos. Ele tomou um terço do culto, vai ficar na mão dele. Então, aí o líder inteligente, ele faz o quê? Queridos, eu já aviso para o Júnior. Júnior, eu vou dirigir o culto, prepara 10 minutos para você ministrar um louvor. Não, mas não dá não. Júnior, nós temos 10 minutos para o louvor, tá bom? Deixa preparar 10 minutinhos para o louvor. Mas não tem como. Põe um hino de 10 minutos, canta um Atirei o Pau no Gato Santo aí, tá bom, meu irmão. O líder, a visão é maior do que o liderado. A organização do culto é maior do que o convidado. Você não pode deixar a organização do culto perder por causa de uma pessoa. Então, o tempo é melhor do que quantidade. Mas agora o Júnior, ele está aqui, pega isso aqui, grave isso aqui. Vamos ouvir uma saudação pelo irmão Júnior. Saudação. Saudação, ela não pode ter mais que 5 minutos. Se você pega aqui a saudação, irmãos, eu quero ler Isaías 63, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, aí, irmãos, amém. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero cantar aquele hino que todo mundo sabe. Como que é aquele hino mesmo, irmão? Aí canta mais 5 minutos. Amém, vamos terminar orando, irmão, sabe? Já foi quase 10, 15 minutos. Então, saudação, você precisa ter somente 5 minutos. Para você ser elegante, educado com a pessoa, você tem que ser estrategista. Então eu estou na direção do culto, eu vou falar o seguinte, o irmão Júnior ele vai ter 5 minutos para dar uma saudação, eu sei que ele tem muito mais para dar do que 5 minutos, mas o nosso tempo está corrido, Júnior. Dá uma palavrinha rapidinho, e outro dia você vai dar uma palavra muito maior para nós. Aplauda Jesus pela vida do Júnior, amém. A televisão está lá atrás,
Coloca 5 minutos, regresso. Contador, regresso, 5 minutos, ou põe aqui. Para quê? Aquilo ali é uma pressão psicológica, irmão, é a melhor coisa. Colocou o relógio lá e tem 5 minutos. Porque a gente está falando de regra organizacional, gestão organizacional. Senão o culto vira uma bagunça. Aí prega, aí fala 10, 15 minutos. Aí a Beatriz cantou 3 hinos aqui, que foi mais meia hora. Aí o tempo do pregador era meia hora, agora só tem 20 minutos, aí baixou para 15. Aí com a nossa hipocrisia a gente chega aqui e fala assim, ó, agora nós vamos ouvir o melhor, a palavra. Como que a palavra é melhor se eu deixei o menor tempo a palavra? A palavra nunca vai ser o melhor se eu deixei o menor tempo a palavra. Então o melhor deve ter sido a saudação, o melhor deve ter sido o louvor, mas não foi a palavra não. Então isso chama coerência, inteligência e estratégia. Saudação tem quantos minutos? Sim. Saudação tem quantos? Sim. Agora, oportunidade tem tempo. Então oportunidade é uma coisa, saudação é outra. A oportunidade, eu chego, vamos ouvir, vamos dar uma oportunidade para o irmão Júnior, ele vai contar um testemunho daquilo que aconteceu na vida dele. Irmão Júnior, 7, 10 minutinhos para você contar um testemunho aqui, que Deus seja glorificado na sua vida, amém? Pronto. A oportunidade aí é você que define com ele, porque tem testemunho, tem história, aí é você com ele. Uma regra básica, o Júnior está aqui, ó. Júnior, me ajuda aqui. O Júnior está aqui com o microfone. Não, fica aqui, você está pregando. Saudação de 5 minutos. Ele está olhando para lá, pode falando. E aí ele não devolve o microfone. Eu estou na direção do culto. O que eu faço, pastor? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou lá atrás falar para ele assim, ó, acabou. Não. Sabe o que eu faço? Você pode fazer, sendo educado, você levanta do lado dele com o microfone na mão. Você tem que ter o seu microfone na mão. Não dá seu microfone para ele, ele tem que ter o dele. Deixa mais o microfone na mão. Aí entra o que? A linguagem visual, verbal e corporal. Eu estou chegando lá dele devagarzinho. Ele não percebeu. Você vai entrando devagarzinho. Aleluia. Porque o comando está com quem do culto? Comigo ou com ele? Comigo. Então, eu vou chegando devagarzinho. Eu não vou quebrar de uma vez. Coloca a mão nas costas dele. E você está dando aleluia? Eu dou aleluia com ele. Aleluia. Ele está dando glória a Deus. Isso, eu falo, que palavra abençoada, Júnior. Já passei por... Já tomei um comando. Que palavra abençoada. Pegue na mão dele. Posso ficar com ele aqui mais 20 segundos para ele não sair chateado? Que palavra abençoada, Júnior. Júnior, eu quero marcar um dia para você contar essa palavra num tempo maior. Amém. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Júnior? Aí você... Pronto! Estratégia de guerra. Você tomou um ambiente. O que você não pode é ficar aqui atrás, aqui a igreja vendo. Você aqui, ó, aqui atrás sentado, olhando o relógio. Aí, tá vendo? Não devolve. Aí, ó, nossa, cara enrolado, já para devolvido. Aí, irmão, vai passar do tempo. A igreja está vendo você fazendo isso aqui. Como é que nós faz, irmão? Não, fazer o quê? Fazer o quê? A igreja está vendo o seu desespero aqui. Calma. Suave. Quem está aqui, irmão, tem que estar suave. Quem está aqui tem que estar tranquilo. Tranquilidade no rosto. Tranquilo. Levanta, na paz, suave. O pau está quebrando, está suave, tranquilo. Deus está com você. Chegou aqui, calmou. Segue o fluxo normal. Então, são situações. O que é o bom? A gente organiza lá embaixo, a gente dá sempre essas regras quando dá esse treinamento. Você fazer uma organização do culto antes. No bloco de notas, você pode colocar 8 horas, início, 8h10, louvor, 8h15, irmão Júnior, 8h20, Beatriz. Pega a programação, põe no grupo da igreja, o grupo da mídia, põe para o irmão que vai falar. Irmão, você vai dar a palavra de 5 minutos, viu? Mas tenta não passar, porque se você passar, eu tenho que tirar o tempo de alguém. Ele tem que ser consciente que se ele passar, alguém vai perder o tempo. Irmão, se você passar, eu tenho que tirar o tempo de alguém, eu não posso tirar o tempo de ninguém. Né? Um amigo meu na virada do ano, amigo de coração, foi na virada do ano e falou, e minha esposa está ali, a líder do louvor, minha esposa é baixinha, mas é braba que dói, meu irmão. E aí falou assim, a gente está vindo aqui, a gente queria um tempo para ministrar o louvor. Minha mulher falou, não tem tempo para ninguém ministrar louvor na virada do ano, não. Não, mas é 10 minutinhos. Aí ela foi bondosa. Não, dá 5 minutos para a palavra. O louvor não dá, não. Nós preparamos um ano inteiro e o louvor do final do ano é a honra de quem está na igreja. Agora chega final do ano, eu vou dar a honra por de fora? Não, é quem lutou comigo, é quem me limpou a igreja, quem me abraçou, quem estava comigo o ano inteiro.
né? Então, é a honra, é a meritocracia. Se chama meritocracia da liderança com o liderado. E aí ele entendeu. Ele deu uma palavra de 5 minutos, não foi nem 5, foi 7 minutos, ainda passou, mas ele entendeu. Mas a visão do evento era maior do que o convidado. Então sempre tem que prevalecer isso. Rede de departamentos, mesma coisa, sabe? O liderado vai trabalhar com seus líderes, com o seu liderado. Você precisa ter autonomia, você tem que puxar filho. Irmão, líder não pode ser mole, não. Líder não pode ser Nutella, não. Líder não pode ser mamãe me toca, não. Líder não pode ficar procurando pelo em ovo, não. Líder tem que ser o primeiro a puxar o pavio da bomba. Líder tem que ser o primeiro a abrir a porta. Aconteceu um fato comigo interessante lá embaixo, perigoso. A gente estava fazendo um churrasco para os homens, e aí no nosso clubhouse do nosso condomínio, e aí os homens fazendo barulho lá, cantando, falando de Flamengo, 10 horas da noite. O horário era até 6, até o pôr do sol. Eu não tinha visto a placa. E 8 horas, mais ou menos 40 homens. Gente, daqui a pouco, chegou 8 viaturas de polícia. Fechou o clubhouse. E esse negócio de imigração. Quando fechou o clubhouse, entrou dois policiais assim, já bem armado no sentido assim, da feição dele, e falou assim para mim, e falou para os meninos que estavam tomando banho na piscina: quem é o líder? Todo mundo virou para mim e fez assim, ó. Eles. Aprontou para mim. Eu comecei a tremer, falei: o que é isso aí? Aí ele falou assim: ele é o líder. E aí eu falei: irmão, eu sou o líder. E eu fui meio que batendo palma com o joelho, mas eu fui. O que está acontecendo? E um pulou a cerca e saiu correndo, o outro trancou no banheiro, um pulou na piscina, deve estar mergulhando até hoje na piscina, escondendo, achando que era o Ice. Enfim, eu achei que era também. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: recebemos uma denúncia. Vocês não podem ficar aqui, já passou do horário, é até o pôr do sol. Eu falei: sorry, eu não vi, não percebi. Ele falou: não, eu vou ficar aqui até vocês saírem. Chamei a turma e falei: gente, acabou o churrasco. Joga água na churrasqueira aí, fecha e vamos embora, acabou, vamos embora para casa. Eu falei: não questiona não, gente, vamos adorando, fecha e vamos embora. Fechamos o cooler, guardamos a carne, fomos embora mastigando, e o policial foi de boa. O churrasco está cheiroso, deve estar muito gostoso. Nós oferecemos para ele, não quis ainda. Mas na hora, irmãos, se eu fujo da raia naquele dia, imagina um comentário na igreja no outro dia: pastor Fujão, isso não defende ninguém não, que líder é esse? Que está na frente e corre. Então o líder tem que ser o primeiro a aparecer. O líder tem que ser o primeiro a bater na porta, abrir a porta. O líder tem que ser o primeiro a chegar no seu departamento, na sua rede. Você é líder de homens, de varões, de mulheres, algum líder na igreja, você tem que ser o primeiro a chegar no dia do seu culto. Chega antes. Você tem que puxar fila. Como você vai dar exemplo de horário se você chegar atrasado? Como você vai dar exemplo de palavra se você extrapola o tempo de palavra na igreja? Como você vai dar exemplo de recepção se você faz tudo errado na recepção? Nós precisamos ser líderes de excelência, né? E entender que a boa vontade de Deus está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Mas os que querem e desenvolvem, eles crescem mais do que os outros, e o nome do Senhor é glorificado na vida deles. Alguns departamentos que são importantíssimos na igreja, e se você puder investir, invista sem ter medo algum. Redes, a gente usa rede lá embaixo, assim como vocês usam aqui. Rede de criança. Criança é uma das maiores iscas para você trazer pais e mães para a igreja. Promove dia da pipoca, dia do pirulito, pula-pula. Não sei, uma criança, se ela gostar do cantinho, não é nem cantinho, do espaço kids, todo domingo ela vai ficar cornicando o pai: me leva para a igreja, eu quero ir para a igreja. O pai vem para a igreja mediante o que os filhos querem. Quantos pais nos Estados Unidos? Pais brasileiros que foram congregar igrejas americanas porque o filho quis ir. Quantos filhos puxou os pais para outras igrejas porque não adaptou na igreja ao local? E aí o pai vai prevalecer a vontade dos filhos, não são todos, claro, mas uma boa parte acaba cedendo. Então, rede de jovens, rede kids, é uma das maiores iscas para você investir. E tem um detalhe bíblico: Jesus tinha um negócio especial com os órfãos, necessitados, viúvas e crianças. São classes meio que indefesas, que precisam de pessoas para defendê-las. Órfãos, necessitados, viúvas e crianças. Então, quando você investe nos filhos, nas crianças, nessas redes, muita coisa muda na igreja, na estrutura, e o nome do Senhor, ele é glorificado na igreja local. Você pode dizer amém? Amém. Alguma pergunta, gente, do que a gente já falou aqui, do que a gente está falando? A gente já caminhar para o termo. Se tiver, é só levantar a sua mão, a gente responde. Pastor Júnior, tem alguma pergunta diante disso?
Amém? Óleo da unção. Alguém tem dor de óleo da unção? Óleo da unção para que é, gente? Isso aqui é um negócio muito... É Bíblia. Eu vou falar o que está na Bíblia, para você não falar que não é o que eu estou falando. Eu vou falar o que está na Bíblia. Óleo da unção no Antigo Testamento. Era para quê? Para ungir os utensílios do tabernáculo, pessoas, profetas, sacerdotes. Na graça, o óleo da unção. Para doentes e algumas coisas específicas. Aqui tem, ali tem o óleo da unção também, né? Aqui tem, na nossa igreja também tem. Então, tem que tomar cuidado com o óleo da unção para algumas coisas. O que você não pode usar óleo da unção? Consagrar carro. Qual que é a diferença de consagrar e de apresentar? São parecidos, mas são diferentes. Criança na frente, a gente faz o quê? Apresenta e não consagra. Qual que é a diferença de consagrar e de apresentar? Quando eu apresento, eu peço a bênção de Deus sobre aquilo que eu estou elevando a Ele. Quando eu consagro, eu dou a Deus aquilo que é meu e não vai ser mais meu. A ceia, a gente consagra ou a gente apresenta? Consagra. Por quê? Porque a partir do momento que eu consagrar, é o corpo de Cristo. Já não é nosso, é o corpo de Cristo. Você quer consagrar seu carro? Então seu carro tem que ser usado para a igreja. Pastor, consagra meu carro ao Senhor. Talvez você pode falar isso, ou consagra a minha casa. Então sua casa tem que ser usada para a igreja. Muitas das vezes a gente faz coisas de forma inocente, mas no mundo espiritual tem um peso muito grande. O doente, você faz o quê? Você ora e unge. A Bíblia fala sobre presbíteros. Presbitério ali, no contexto bíblico da época, evangelistas, pastores. E quando não tem presbítero, pode usar quem tem e tem fé e confiança de fazer aquilo. Não vai deixar de fazer porque não tem um presbítero evangelista. O demoniado caiu, está no chão ali. Você coloca óleo? Não, você vai ungir demônio. A gente não consagra o diabo, não, gente. Só tem uma coisa que repreende demônio. O poder do nome de Jesus. A senha é única, absoluta. Sai em nome de Jesus. Então, vai orar, ora com fé, ora com fervor, vai consagrar. Então, lembra que vai consagrar, vai levar a Deus. Vai apresentar, então vai pedir a bênção de Deus sobre aquilo que você está apresentando. Né? E muito cuidado e muita cautela, porque dentro do conceito bíblico, gospel, evangélico, a gente pode fazer coisas que quebram o princípio bíblico para favorecer uma crença que a gente carrega que não tem amparo legal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que você vai ver que tem muitos líderes que não desenvolvem, liderados, obreiros, recepcionistas, líderes de departamentos que não desenvolvem, porque eles carregam crença e não estão abertos ao novo. Gente, não pode perder o time. Se você perdeu o time, já era. Muitas pessoas estão tentando aí fazer de novo, mas o time deles já foi de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Já estamos numa outra gestão, um outro tempo, outra história, sabe? Essa meninada nova que a gente tem hoje, se a gente olha o perigo dos Estados Unidos. Ou a gente faz uma igreja para brasileiro adulto, ou a gente faz uma igreja para jovens pensando no futuro. Esse meninada nova aqui sabe de indarpa? Não. Canta o indarpa para você ver perto deles. Não, eles não sabem. O saudosista, vão falar o quê? A igreja tem que cantar o indarpa. Tem que cantar mesmo. Isso aqui é questão de uso e costume, regimento interno, doutrina. Canta a classe de mais de 40 mais, 50 mais, que vai entender. Mas não despreze os mais novos. Senão a gente vai ter uma igreja de 30 mais, 40 mais, 50 mais, e os nossos jovens estão indo para outras igrejas. Então eu preciso ter equilíbrio. O que é o equilíbrio? Posso ter uma igreja que agrade aos mais antigos, aos mais experientes, sim, mas eu não posso perder a essência dos mais novos que estão chegando. Senão eu vou ter uma igreja só para adultos, que daqui a pouco vai embora para o Brasil, daqui a pouco morre, daqui a pouco muda. Né? E aí eu acabo que eu perco o time da coisa, e quando eu tentar voltar não dá tempo mais. Aí já está num outro tempo e vai ser muito difícil, não é impossível, vai ser muito difícil para todos nós. Alguma pergunta para a gente finalizar, Andriela? Fala no microfone aqui, pode falar aqui. Enquanto eu tomo água. Duas coisas. Uma que você tinha perguntado sobre as pranchetas, né? Na nossa igreja, a gente dá a prancheta para a pessoa colocar um nome quando ela senta. Depois que ela senta ali, depois da oração, quando ela está sentada, entrega a pranchetinha para ela e fala, olha, se você puder
colocar seu nome, né, pra gente entrar em contato e tudo, porque aí a pessoa já tá mais tranquila. Porque, de repente, quando tem muitas pessoas chegando, pode... Isso mesmo. E a outra coisa, eu queria até que você falasse, amor, porque uma questão de ambiente de culto mesmo, quanto ao confronto, né? Quando a equipe de louvor vai começar a cantar, vai confrontar as sim. pessoas. Se quiser falar? Não. Tá de sandália? Tá descalço? Tá. É verdade, gente. A questão do confronto, a gente tem que tomar cuidado, porque a linguagem verbal você pode travar a igreja na hora do louvor e da palavra. Como? No confronto, já no primeiro impacto. Qual que é o confronto? Eu pego o microfone e aí eu subo aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Aí a igreja fala o quê? Amém. Aí para mim esse amém foi baixo. Aí eu vou confrontar. Nesse confronto é um perigo. Porque no confronto eu falo assim, que amém é esse? Você está fraco? Não almoçou não? Vocês não jantou não? Não, gente, que amém mole é esse? Vamos lá, gente. Eu sei que você quer ouvir o grito de torcida organizada, mas naquele momento o irmão pode ter chegado cansado, trabalhou o dia inteiro, sabe? A irmã tá ali, lutou para estar na igreja, na hora do louvor do mesmo jeito. Gente, vamos bater palma. A gente vai bater palma. Não, gente, vamos bater palma. Não, aí a gente muda a linguagem. Irmãos, vamos dar o nosso melhor para Cristo? Nessa noite você vai bater a sua melhor palma. Você vai dar o seu maior glória, você vai dar o seu maior aleluia. Vamos fazer o nosso melhor. Eu sei que você pode. Vamos lá, todo mundo. Aí faz um ensaio. E vai, vamos de novo, vamos todo mundo. Daqui a pouco você envolve todo mundo na ambiência. E sem que ele perceba, quem está do lado está animando ele. Né? E aí daqui a pouco está todo mundo cantando, pulando. No início da palavra, não é normal. Às vezes o pregador muito animado, empolgado, confronta a igreja. No confronto tem gente que bloqueia. Aí, tá pensando que ele aqui? Eu carreguei pedra o dia todo, limpei 10 casas hoje, estou cansado, nervo ciático está doendo, não estou aguentando nem baixar. Vem falar para mim aqui, porque eu estou com a voz baixa, eu estou ruim mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não ferir o espaço do outro diante da minha vontade, né? Que é a questão do confronto, quem tem a oportunidade. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Mãozinha levantada se alguém quiser perguntar alguma coisa. A gente já caminhar para o término. Eu coloquei uma frase aqui, eu abri aqui, eu lembrei agora, e vale para todos nós. Nós precisamos parar um pouco de derramar óleo na cabeça das pessoas e começar a treinar pessoas. Treinamento é muito mais importante no momento do que derramar óleo na cabeça das pessoas. Eu não posso chamar o Júnior e falar assim, Júnior, vem cá que você vai ser o meu... Vamos ungir o Júnior a ser o próximo presbítero da igreja. Mas eu tenho que treinar ele antes. Se eu consagro ele e ele não tem treinamento, eu posso estar estragando o ministério dele. Então, antes de consagrar, eu tenho que treinar ele. O que é treinar? Irmãos, Paulo treinou Timóteo. Paulo batia de frente com Timóteo. Paulo chegou em lugares que tinha pessoas que estavam começando a pregar o evangelho, as pessoas cruas na fé, não sabia fazer direito. Paulo dava orientações, ele dava ensinamentos. Então, treinamento. Usain Bolt, que talvez você vai lembrar de um camarada chamado Usain Bolt, jamaicano, corredor, vencedor de atletismo. Ele treinou 4 anos. Ele treinou 4 anos para correr 7 segundos. O cara treinou 4 anos para correr 7 segundos. Pastor, mas que loucura! É treinamento. O Usain Bolt ficou conhecido como campeão mundial em tiro rápido de 7 segundos, bateu o recorde mundial, porque ele treinou 4 anos para correr 7 segundos. O que é 7 segundos, gente? Parece que não é nada. Para ele era tudo. O resultado que você quer depende da entrega do treinamento que você vai fazer. Se você não quer treinamento, não espere resultado. Se você quer crescer na igreja e não quer ser confrontado, você nunca vai crescer. Crescer dói. Crescer não é para todos, crescer é para alguns. Quer desenvolver na empresa, esteja aberto para o confronto e para a mudança. Você quer crescer na igreja? Procura os seus pastores aqui ou lá onde você congregar. Fala com eles, eu quero ajudar em 2026. Mas não começa com um carro, esse cavalo, como dizem no Brasil, cavalo paraguaio, não. Começa a vapor. Vamos. Março já está terminando, junho quer entregar o cargo. Não. Deus não chamou covardes, não. Deus chamou ousados. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será reduzida. Está na Bíblia. No dia da dificuldade, vai ter dia que você não vai querer nem vir para a igreja. Nesse dia o diabo vai entrar na sua mente para você entregar o cargo. É o dia que você tem que ter mais segurança.
Não coloque a culpa dos seus problemas no cargo que você carrega. Você desfazer do cargo, desfazer do casamento, desfazer da empresa, não vai te livrar dos problemas, não. Gente, os grandes não são grandes por ausência de problemas, não. Os grandes são grandes porque souberam resolver os problemas de forma inteligente. Nós só seremos grandes quando a gente sabe, a gente entender resolver conflito e resolver problema de forma inteligente. Se você não quer resolver problemas, se você não quer resolver conflitos, se você está fugindo da realidade que tem que ser vivida, viva a sua vida no seu mundinho, tranquilo, mas não incomoda ninguém, não faz nada. Agora, se você quer crescer, desenvolver, prepara. Vai ter dia que você vai ser confrontado, vai ter dia que você não vai gostar, vai ter dia que Satanás vai tentar contra você, mas maior é o Deus na sua vida. Vai ter dia que você vai estar para baixo, vem para a igreja para baixo. Pastor, hoje eu não estou bem, irmão. Tem dia que eu, Carlos Maia, chego na igreja, eu estou para baixo, estou cansado. Meu emocional não está legal. Eu estou dentro da igreja dando glória, aleluia, como se fosse meu último culto. Então, servir a Deus não depende do estado que eu estou, depende da certeza que eu carrego. Então, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na angústia, qualquer situação, vem para a igreja, coloca nas mãos de Deus, aqui é o melhor lugar. E para eu finalizar, vou falar uma coisa que eu falei ontem aqui, no mesmo ambiente aqui, com a pastora na igreja, com a pastora Sara. Vou falar uma coisa para nós aqui. Igreja não é hospital. Tira esse negócio da sua cabeça. Igreja é hospital, pastor. Não. Esquece. Apaga isso. Vou te provar na Bíblia. Igreja não é hospital. Igreja é o quê? Igreja é exército. Exército de gente que está lutando. E dentro do exército tem um hospital de campanha. Mas o hospital não é maior do que o exército. O exército é maior do que o hospital. Se eu trago a ideia que a igreja é só hospital, daqui a pouco, meu irmão, você está matando o pastor, está matando a pastor, só tem doente. Não tem ninguém que luta, só tem doente. Coloca na sua cabeça, igreja é exército. E como exército a gente tem que lutar todos os dias. Agora, no decorrer da minha luta, vai ter doentes. Então, os doentes no exército eu tiro para a campanha, para o hospital de campanha. Mas quem está na batalha não pode voltar. Quem está na batalha não pode baixar a guarda. Vai ter dia que a irmã Beatriz vai estar mal, mas eu estou bem, eu luto por ela. Vai ter dia que o Júnior vai estar ruim, eu vou estar bem, eu luto por ele. Agora, se todo mundo estiver doente no mesmo dia, Satanás entra pela porta e faz o que ele quiser fazer. Então, sai daqui hoje sabendo, você é soldado num exército que não pode perder a batalha. Você é soldado num exército que nunca perde uma batalha. Pastor, eu estou doente. Vem para o exército. Aqui dentro tem um departamento de cura. Mas o foco principal é luta. O Deus falou o que com o povo quando estava diante do Mar Vermelho. Manda o povo que marche. Marchar não é para gente, marchar é para soldado. Só soldado marcha. Quem começa a marchar entende a linguagem do céu. Quando você entende a linguagem dos céus, Deus manifesta na terra com respostas e milagre para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação do que foi dito aqui, do que foi falado aqui? Eu espero que tenha... Alguém entendeu o que foi dito aqui, gente? Amém. Espero que tenha ajudado, que tenha colaborado. E agora, para a gente fechar, para a gente orar juntos, lembra de eu falei de tudo isso, mas a cereja do bolo vem agora. Você pode ter uma boa portaria. Você pode ter uma boa pessoa que dirige o culto. Grava isso aqui, ó, e anota isso aí. Eu fiz uma introdução para me finalizar aqui. Você pode ter uma boa recepção, você pode ter uma boa mídia. Tudo isso não vale nada se não tiver o Espírito Santo de Deus. Se você for uma pessoa que presta serviço e não tiver o Espírito Santo, nada. Você é um funcionário batendo ponto na igreja. Então, a sua busca tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo estiver em você, a mídia rompe, a portaria rompe, o altar rompe, a cozinha rompe, a recepção rompe. Gente cheia do Espírito Santo de Deus, ele é diferente aonde ele pisa, aonde ele vai. Se você colocar, pastor Júnior, uma pessoa na recepção, frio, carnuda, sem o Espírito Santo, ele vai te dar trabalho, ela vai te dar trabalho. Coloque gente aqui, ali, no seu grupo de departamento, coloque gente cheia do Espírito Santo.
Não coloque gente contendeira. Não coloque gente gente que briga, gente barraqueira. Corre desse tipo de gente, irmão. Você tem que orar por ele, mas não envolva ele nos seus projetos. Senão você vai colocar a culpa em Deus e a culpa foi sua. Coloque gente cheio da presença do Espírito. Pastor, não tem. Vai com quem tem. Tem 2, põe os 2. Mas eu preciso de 5. Os 2 cheios gera mais 2 cheios. Se coloca 2 frios, ele vai arrebentar com o resto todinho que está ali. Coloca gente cheia do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, a gente aprende o que em Atos dos Apóstolos? Quem escolhe para ser líder pode ser o pastor, mas quem capacita para ser líder é o Espírito Santo de Deus. Eu posso levantar a Beatriz para ser líder. Beatriz vai ser líder da cozinha. Oh, glória! Mas quem vai capacitar ela é o Espírito Santo de Deus. Fica de pé, eu quero orar com você. Quero orar e devolvo ao pastor Júnior. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E nessa oração, eu quero que você ore. Você vai falar o seguinte: Espírito Santo, me capacita para a função que eu vou exercer. Você pode orar desse jeito. Espírito Santo, me capacita para a função que eu vou exercer. Para você não entrar na função certa, mas de motivação errada. E eu espero que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Seja um ano de colheita, um ano de abundância, um ano da plenitude de Deus. Um ano que você venha somar com o seu pastor, com o seu líder. Pastor Júnior, vem cá. Igreja é isso aqui, ó. Me ajuda aqui, por favor, fica aqui do meu lado. Vamos andar nós 3 até ali? Vamos andando devagarzinho. Igreja não é isso aqui não, gente. Isso aqui, ele está vulnerável, olha isso. Ele está vulnerável, me empurra. Eu estou vulnerável. Igreja é isso aqui, viu? Qual que eu caí mesmo? Igreja é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tranquilo. Cadê um homem? Vem cá, empurra, me ajuda aqui um homem. Empurra aqui. Firma o golpe, olha isso. Empurra aí, olha isso. Igreja é isso. Igreja é isso. Pastor, o que é isso? Igreja é unidade. Unidade. União é isso aqui, ó. União é estar perto. Unidade é estar envolvido. Não adianta eu estar perto se eu não estou envolvido. Se eu estou perto e não faço nada, ele é presa para o inimigo. Se eu estou perto e eu não estou junto, ele é presa para o inimigo. Se eu estou perto e estamos em unidade, meu irmão, pode vir capeta, pode vir anjo, pode vir homem. A igreja prevalece. Por quê, pastor? Porque a igreja é do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero orar com você nessa hora. Obrigado. Eu quero orar com você nessa hora. Você vai falar: Espírito Santo, eu quero me capacitar, eu quero ter espírito de unidade. Eu quero desenvolver. Você tem que desenvolver na igreja. Você não pode ser estéril, você tem que ser frutífero. Você vai gerar filhos em 2026, mas não filhos de gestação, filhos espirituais. Você vai marcar a geração em 2026. Quem passar pela sua vida em 2026 vai lembrar de você pela eternidade até Jesus voltar. Você vai marcar essa geração dizendo: alguém passou na minha vida cheia do Espírito Santo e marcou o que eu fazia. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela noite que tivemos nessa igreja, com amigos, liderados, líderes aqui, obreiros. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar, venha nos direcionar para 2026. Nos dê um ano de honra, de excelência. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nos capacita para irmos mais longe. Nos capacita para chegarmos mais longe. Nos dê unidade, não união, unidade. Para que possamos vencer as armadilhas do inimigo, romper os grilhões, cortar o laço, cortar a lança, corta o laço e corta a lança. Honra-nos, ó Pai, nessa noite. Honra cada líder, cada liderança, cada liderado. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou usar um grito de guerra lá da minha igreja. Posso usar aqui? Lá na nossa igreja, Shalom, tem um grito de guerra que todo final de culto a gente usa. E o grito de guerra são 3 frases que carregam a visão da nossa igreja. 3 frases. A visão da nossa igreja, ela está ligada a coração, a caráter e a constância. Se você entrar na igreja lá, você vai ver um adesivo bem na porta. Coração, caráter e constância. Por que essa frase da Shalom, da igreja nossa lá da Flórida? Porque eu não acredito que ninguém pode exercer uma coisa na igreja se não colocar o coração. É mentira. Se não coloca o coração, não está fazendo nada.
Se não tem caráter, é pior ainda. E se não tem constância, o serviço fica mal feito. Então, se eu tenho caráter, coração e constância, a obra cresce, o serviço rende e o nome do Senhor é glorificado. Vamos lá, no 3 nós vamos gritar assim, ó, coração, caráter e constância. Tá bom? Vamos lá, todo mundo junto? Grava aí, amor, esse negócio, hein? Isso aí vai ficar marcado, ô glória. Vamos lá. 1, 2, 3, diga assim, ó, coração, caráter, constância. Mais uma vez, vamos lá, diga coração, caráter, constância. Se você pode, aplaude adorando e adora aplaudindo o nome de Jesus. Deus abençoe, vou devolver ao pastor Júnior.